Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 18. Foi então que chegou um mendigo lá da terra que na cidade de Ítaca mendigava seu sustento. Era conhecido pelo estômago insaciável, comia e bebia sem cansar, faltava-lhe força e energia, mas de corpo parecia um homem possante. Seu nome era Arneu, pois assim lhe chamaram a excelsa mãe desde o nascimento. Mas os rapazes de Ítaca chamavam-o de Iro, porque ele levava recados sempre que lhe era pedido. Chegara com intenção de expulsar Ulisses de sua própria casa e, injuriando-o, proferiu palavras aladas. Põe-te a andar, ó velhote, daí da porta, antes que sejas arrastado pelos pés. Não vês que todos me piscam o olho, incitando-me a arrastar-te? Cá por mim tenho vergonha, vá, desaparece, senão a nossa contenda ainda acaba em murros. Fitando-o com sobrolho carregado, respondeu o astucioso Ulisses: sossega, criatura, que nada fiz nem disse que te prejudicasse. Nem levo a mal que alguém te dê esmola, mesmo que seja muita. Essa soleira tem espaço para ambos, pelo que não precisas de ter inveja do que outros recebem. Pareces-me ser um mendigo como eu. Na verdade, são os deuses que concedem a prosperidade. Mas não insistas na luta com as mãos, pois posso zangar-me e, apesar de ancião, tingirei o teu peito e os teus beiços de sangue. Claro que se tal acontecesse, amanhã teria mais sossego, pois não me parece que voltarias uma segunda vez aqui ao palácio de Ulisses, filho de Laertes. Encolerizado, respondeu-lhe então Iro, o mendigo: ah, como o porco imundo se põe com palavreado, qual velhota em torno de seu forno. Mas eu sei como tratar-lhe da saúde, esmurrando-o com ambas as mãos, dos maxilares cair-lhe-ão por terra os dentes todos, como a um porco que se põe a comer as colheitas. Vá, apanhe os teus trapos para que todos vejam como combatemos, mas como poderias tu lutar com um homem mais novo? Desse modo, na soleira da porta, debaixo das altas portas, se injuriavam com grande força e empenho. Apercebeu-se deles a força sagrada de Antino, que se riu aprazivelmente e assim disse aos pretendentes: amigos, nunca aconteceu coisa semelhante, que um Deus trouxesse para essa casa tal divertimento. O estrangeiro e Iro desafiam-se um ao outro. Para desatarem a pancada, vamos lá espiecaçá-los. Assim falou e todos se levantaram, rindo às gargalhadas, reuniram-se em torno dos dois mendigos esfarrapados e entre eles falou Antino, filho de Eupites: ouve, orgulhosos pretendentes, o que tenho para vos dizer. Temos aqui ao lume tripas de cabra para a ceia que recheamos com o sangue e gordura. Aquele dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, daremos a escolher as tripas que preferir. E doravante será ele a jantar sempre conosco, nem permitiremos que outro mendigo a nós se junte para mendigar. Assim falou Antino e suas palavras agradaram aos outros, falou-lhes então com o intuito manhoso o astucioso Ulisses: meus amigos, não há maneira de um homem mais velho e combalido lutar contra o mais novo, só que a minha barriga, malfazeja, incita-me a lutar para que seja vencido por ele, mas agora deveríeis jurar todos um ingente juramento: que nenhum de vós tenha a presunção de favorecer Iro, golpeando-me com mão pesada para que ele me vença à força. Assim disse, e todos juraram como ele pedira, e depois que juraram e puseram termo ao juramento, falou entre eles a força sagrada de Telêmaco: estrangeiro, se o teu coração e o teu espírito te impelem a afastar esse mendigo, não receies nenhum dos aqueus aqui presentes, pois quem te bater terá de lutar com o mais forte.
Sou eu, o teu anfitrião, e com isso estão de acordo os príncipes Antino e Eurímaco, ambos homens prudentes. Assim falou e todos louvaram as suas palavras. Ulisses apanhou os farrapos para cingir os membros genitais, mostrando as coxas belas e musculosas. Apareceram os largos ombros, os peitorais e os braços imponentes. Aproximou-se Atena, que aumentou os músculos do soberano do povo. Todos os pretendentes ficaram espantados ao olhar, e assim falava um, olhando para o seu vizinho. Não tarda que Iro tenha que mudar o nome para Desaire, tais são as coxas que o velho mostrou ao tirar os farrapos. Assim falavam, mas a coragem de Iro estava muito abalada. Mesmo assim, os servidores apanharam-lhe a roupa à força e levaram-no aterrorizado. As carnes tremiam-lhe nos membros, a ele falou Antino, tratando pelo nome. Agora, ó fanfarrão, teria sido melhor que nunca tivesses existido, se tremes perante esse homem e tem medo dele a esse ponto. Um homem já velho, acabrunhado por tantos sofrimentos, uma coisa te direi, coisa que irá se cumprir. Se esse te vencer e mostrar ser dos dois o melhor, mandar-te-ei para o continente, empurrando-te para uma escura nau, para junto do rei Equeto, mutilador de todos os homens. Ele cortar-te-á o nariz e as orelhas com o bronze impiedoso e arrancar-te-á os testículos para os dar a comer crus aos cães. Assim falou, e os membros de Iro tremeram mais ainda. Levaram-nos para o meio, ambos ergueram as mãos. Então refletiu o sofredor e divino Ulisses se haveria de lhe bater de modo que a vida o deixasse cair, ou se haveria de dar-lhe um murro leve que apenas o estacelasse no chão. Enquanto pensava, foi isso que lhe pareceu melhor, bater-lhe de leve para que os aqueus não reparassem nele. Ao levantar as mãos, Iro bateu-lhe no ombro direito, mas Ulisses atingiu-o no pescoço, debaixo da orelha, e estilhaçou-lhe os ossos. Da boca de Iro correu logo o rubro sangue. Caiu no chão com um mugido e rangeu os dentes, esperneando com os pés contra a terra. Mas os pretendentes orgulhosos, levantando as mãos, morriam de rir. Então Ulisses agarrou nele pelos pés e arrastou-o pela porta, através do pátio, até chegar aos portões. Aí o sentou, reclinado contra o muro do pátio, pôs-lhe o bastão nas mãos e, falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Senta-te aí agora, como espantalho para porcos e cães, para de te armares em senhor, junto de estranhos e mendigos, pois és um desgraçado, cuida, mas não é de arranjares desgraça maior. Assim falou, e sobre os ombros lançou o miserável alforje, cheio de buracos, despendurado de uma corda torcida. Voltou então a soleira e sentou-se. Os pretendentes entraram a rir aprazivelmente, brindando-os com essas palavras. Ó estrangeiro, que Zeus e os outros deuses imortais te deem aquilo que mais queres e que mais desejas no coração. Tu que puseste termo à mendicância daquele insaciável, cá na ilha, pois em breve o mandaremos para o continente, para o rei Équeto, mutilador de todos os homens. Assim falaram, e Ulisses regozijou-se com o bom agouro. Antino colocou à sua frente uma grande dose de tripas recheadas de sangue e gordura. E Anfínomo tirou do cesto 2 pães e ofereceu-os a Ulisses, brindando com a taça dourada, assim disse: Sê feliz, ó pai estrangeiro, que no futuro possas encontrar a aventura, pois tem agora, na verdade, sofrimentos em demasia. Respondendo-lhe, assim falou o sofredor e divino Ulisses: Anfínomo, parece-me que és um homem prudente, assim já era também teu pai, da sua nobre fama ouvi falar. Era Niso de Dulique, um homem valente e abastado, disse que por ele fosse gerado, a mim parece ser de trato gentil.
Por isso dir-te-ei uma coisa, presta bem atenção e ouve. A terra não alimenta nada de mais frágil que o homem, de tudo quanto na terra respira e rasteja. O homem não pensa vir a sofrer mal no futuro, enquanto os deuses lhe concedem valor e joelhos resistentes. Mas quando os deuses bem-aventurados lhe dão sofrimentos, também isso ele aguenta com tristeza e coração paciente. Pois o estado de espírito dos homens que habitam a terra depende do dia que lhes é trazido pelo Pai e dos deuses. Outrora também estava eu para ser ditoso entre os homens, mas cometi mais ações, cedendo à violência e à força, confiado no meu Pai e nos meus irmãos. Por isso que nenhum homem seja alguma vez injusto, que resguarde em silêncio que os deuses lhe concederem, que depravações vejo os pretendentes a querer praticar, esbanjam a riqueza de outro homem e desrespeitam-lhe a mulher. Pois digo que esse homem não estará longe da pátria e dos familiares, está muito perto, mas que um Deus te leve daqui para a tua casa, para que não o encontres quando esse homem regressar à sua terra pátria amada. Pois não julgo que seja sem sangue que ele e os pretendentes se despedirão quando ele estiver debaixo do seu teto. Assim falou, vertendo uma libação, bebeu o vinho doce e logo devolveu a taça às mãos do comandante do povo. Mas Anfínomo atravessou a casa com tristeza no coração, cabisbaixo, pois sentia um mau agouro no seu espírito. Mas mesmo assim não fugiu ao destino, também a ele Atena atou os pés para ser chacinado pela lança de Telêmaco. E Anfínomo voltou a sentar-se na cadeira de que se levantara. Foi então que Atena, deusa de olhos esverdeados, no espírito da filha de Icário, a sensata Penélope, colocou a ideia de se mostrar aos pretendentes para lhe pôr o coração a esvoaçar de desejo e assim granjear honra maior do que até aqui conseguiria da parte do esposo e do filho. Rindo-se sem razão aparente, assim disse Penélope a governanta: Eurínome, ainda que nunca o antes tenha sentido, deseja agora meu coração que me mostre aos pretendentes, odiosos embora sejam. E a meu filho quereria dizer uma palavra que lhe fosse proveitosa, que não se imiscua constantemente entre arrogantes pretendentes que dirigem-se a ele com cortesia, mas depois lhe querem mal. A ela deu resposta Eurínome, a governanta: tudo o que disseste, minha filha, foi na medida certa. Vai lá falar com o teu filho, sem nada ocultares. Depois de teres lavado o corpo e posto unguento na cara, pois não fica bem eles assim como está, com a cara marcada de lágrimas. Não serve de nada chorares sem parar, o teu filho já chegou à idade que sempre rezaste aos deuses que ele atingisse, a idade em que começa a crescer a barba. A ela deu resposta a sensata Penélope: Eurínome, não tentes convencer-me, por muito que me ames, a lavar o corpo e a esfregar-me com unguento. A minha beleza essa, os deuses que o Olimpo detém a destruíram desde o dia em que ele partiu nas côncavas naus. Mas diz a Antono e a Hipodâmia que venham aqui ter, para que junto de mim se posicionem na sala de banquetes. Não os mostrarei sozinha aos homens, tenho vergonha. Assim falou, e a anciã atravessou a casa para ir dizer às mulheres que viessem ter com a rainha. Foi então que ocorreu outra coisa a Atena, a deusa de olhos esverdeados. Derramou o doce sono sobre a filha de Icário, que dormiu recostada com todos os membros descontraídos em cima da cama. Enquanto isso, lhe otorgava a deusa divina dons imortais para que com ela os aqueus se maravilhassem. Primeiro limpou-lhe o rosto com a beleza ambrosial que a própria Citereia usa como unguento.
quando se junta a dança deslumbrante das graças e fê-la mais alta e de porte mais avantajado, fê-la mais branca que o recém-cortado marfim. Após ter feito tudo isso, partiu a divina entre as deusas e da sala vieram as duas servas de alvos braços. Aproximaram-se cochichando e então se elevou o doce sono. Penélope esfregou as faces com as mãos e disse: "Ah, na minha tristeza, um sono brando se apoderou de mim. Prouvera que nesse momento a sacra Têmis me desse uma morte suave, para que não mais eu gastasse a vida com tristeza no coração, cheia de saudade da excelência do esposo amado, era o melhor de todos os aqueus." Assim dizendo, saiu do alto aposento cheio de luz, não sozinha, pois duas servas com ela seguiam. Quando se aproximou dos pretendentes, a mulher divina ficou junto à coluna do teto bem construído, segurando à frente do rosto um véu brilhante. De cada lado se colocara uma criada fiel, então se enfraqueceram os joelhos dos pretendentes, o desejo enfeitiçou todos eles e todos no coração pediam aos deuses que pudessem dormir com Penélope. Mas ela falou a Telêmaco, seu filho amado: "Telêmaco, as tuas ideias e o teu juízo não são o que eram. Quando eras ainda uma criança, era bastante mais atinado. Mas agora que cresceste, chegaste ao limite da juventude e poderia ser apelidado de filho de homem rico por seres alto e bonito, por alguém que se viesse de longe. Agora as tuas ideias e o teu juízo não são o que eram. Que coisa aconteceu aqui nessa sala? Deixaste que um estrangeiro fosse agredido. Como seria se a esse estrangeiro, sentado aqui em casa, acontecesse algum mal ou ser agressivamente arrastado? Sobre ti entre os homens é que cairia a vergonha." Tal resposta deu a mãe, o prudente Telêmaco: "Minha mãe, não te censuro o fato de estar zangada, mas eu reflito no meu espírito e estou ciente de tudo, tanto das coisas más como das boas. Antes eu não passava de uma criança, mas não posso planejar tudo com sensatez. Estes homens aqui sentados me atrapalham, pois cada um tem as suas intenções maldosas e não há ninguém que me ajude. Mas digo-te que o arrufo entre Iro e o estrangeiro não acabou como teriam querido os pretendentes. O estrangeiro foi mais forte. Quem me dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que os pretendentes aqui no salão mostrassem submissão com as cabeças de banda, uns no adro, outros dentro de casa, e que se enfraquecessem os membros de cada um, como o Iro que está ali sentado junto aos portões, de cabeça pendente, como um homem embriagado, nem consegue se levantar, nem voltar para casa, ou para onde quiser, porque se esvaiu a força dos seus membros." Eram essas as palavras que diziam entre si, mas Eurímaco falou assim a Penélope: "Filha de Icário, sensata Penélope, se todos os aqueus da Jônica Argo te vissem, terias amanhã ainda mais pretendentes a banquetearem-se no vosso palácio, pois superas todas as mulheres em beleza, estatura e excelente entendimento." A ele deu resposta a sensata Penélope: "Eurímaco, toda a minha excelência de beleza e de corpo destruíram os imortais quando para Ílio embarcaram os argivos e com eles o meu esposo Ulisses. Se ele regressasse para tomar conta da minha vida, maior e mais bela seria minha fama. Mas agora sofro, tais são os males que me deram os deuses. Na verdade, quando ele deixou a amada terra pátria, na mão me pegou pelo pulso e essas palavras me disse: Mulher, não penso que nós aqueus de belas Quinêmides regressemos de Troia, todos ilesos às nossas casas,
Pois disse que os troianos são homens aguerridos, lanceiros, peritos no arco e na flecha, e condutores de cavalos velozes que rapidamente dirimam a grande contenda de uma guerra, na qual se peleja em igualdade de circunstâncias. Por isso não sei se o Deus me fará regressar ou se morrerei em Troia. Presta atenção a essas coisas, trata bem do meu pai e da minha mãe aqui no palácio como agora, mas mais ainda depois que eu partir. E quando vires que meu filho tiver a barba despontar, desposa quem tu quiseres e então deixa a tua casa. Assim me falou Ulisses, e agora isso se cumpre. Virá a noite que serei confrontada com bodas odiosas, desgraçada de mim, a quem Zeus tirou a felicidade. Mas essa dor amarga se apoderou de meu coração, pois antes não era assim o hábito dos pretendentes. Antes que queriam desposar a filha de um homem rico, rivalizavam entre si, oferecendo bois e robustas ovelhas, davam um banquete aos amigos da jovem cortejada e a ela ofereciam os mais valiosos presentes. Não devoravam sem desagravo o sustento de outrem. Assim falou e regozijou-se o coração do sofredor e divino Ulisses, porque ela tirava presente dos pretendentes, encantando-lhes o coração com doces palavras, embora com outra intenção. A ela deu resposta Antino, filho de Eupites, filha de Icário, sensata Penélope, os presentes que qualquer um dos aqueus aqui queira trazer, deverás aceitar. Nunca fica bem recusar uma oferta, mas nós não iremos para as nossas terras ou qualquer outro lugar, até que tu cases com aquele que for o melhor entre os aqueus. Assim falou Antino, e as palavras agradaram aos outros. Cada um mandou um escudeiro ir buscar os seus presentes. Para Antino trouxe o escudeiro lindíssima veste, bem bordada, apetrechada, com 12 pregadeiras, todas feitas de ouro, e com colchetes de bela curvatura. Para Eurímaco foi trazido um colar muito trabalhado de ouro, com peças de ambar que reluziam contra o sol. Para Euridamante trouxeram os servos um par de brincos que pendiam, à semelhança de amoras, 3 contas graciosas. Da casa de Pisandro, filho de Políctor, trouxe o escudeiro uma gargantilha, adereço da mais esplendorosa beleza. Assim os aqueus trouxeram belos presentes, um após o outro. Para o seu alto aposento foi a mais divina entre as mulheres, e as servas levaram para cima os maravilhosos presentes. Voltaram-se então os pretendentes para o prazer da dança e do canto aprazível, e assim ficaram até o fim da tarde. Ainda se deleitavam quando sobreveio a escuridão crepuscular, então colocaram 3 baseiros na sala de banquetes para dar iluminação. Em volta puseram lenha seca, boa para queimar, havia pouco rachada pelo bronze. No meio puseram tochas, e uma de cada vez fizeram lume às servas do paciente Ulisses. Porém, as servas disse então o próprio astucioso Ulisses, criado por Zeus: servas de Ulisses, vosso amo há muito ausente, ide para os aposentos onde está a venerável rainha. Fiai lã com ela, fazendo girar o fuso, e tentai animá-la sentadas na sala dela. Ou então cardai lã com as mãos, cá por mim tratarei de dar iluminação a esses homens. Mesmo que eles queiram esperar pela aurora de belo trono, não me vencerão, pois sou aquele homem que tudo aguenta. Assim falou, mas as servas riram-se, olhando umas para as outras. Desabridamente o repreendeu Melântia, de belo rosto, filha de Dólio, criara a Penélope, dando-lhe carinho como se fosse sua filha e oferecendo-lhe brinquedos. Apesar disso, no espírito não se compadecia de Penélope, mas amava Eurímaco e com ele costumava dormir em amor. Ralhou com Ulisses, dirigindo-lhe palavras de censura.
Estrangeiro desgraçado, estás completamente fora do teu juízo. Não queres ir dormir para a forja de algum ferreiro, nem para outro abrigo, mas põe-te aqui com palavreado, falando com descaramento à frente de tantos homens, sem medo no coração. Deves estar bêbado, ou será que é sempre assim e por isso dizes essas palermices? Enlouquecestes por teres derrotado Iro, aquele vagabundo? Vê lá se não aparece aí outro mais forte que Iro, que com as mãos mais rijas te esmurre a cabeça toda e te escorrasse de casa bem salpicado com sangue. Fitando-a com a expressão carregada, respondeu o astucioso Ulisses. Cala-te, ó cadela, vou já contar a Telêmaco o que disseste. Quando ele chegar aqui, vai te cortar toda em pedacinhos. Assim falou, as palavras puseram as mulheres em debandada, atravessaram a casa e deslaçaram-se os membros de cada uma devido ao medo, pois pensava que ele falava a verdade. Ele postou-se junto dos braseiros ardentes, tratando da luz enquanto olhava para todos. Outras coisas se revolviam no seu coração, coisas que não ficariam sem cumprimento. Porém, Atena não permitiu de modo algum que os arrogantes pretendentes se abstivessem de comportamentos ultrajantes para que a dor penetrasse ainda mais fundo no coração de Ulisses. Entre eles, começou a falar Eurímaco, filho de Polibo, fazendo troça de Ulisses para divertir os companheiros. Ouvi-me, ó pretendentes da prestigiosa rainha, para que eu diga o que o coração me move a dizer. Não foi a revelia dos deuses que esse homem veio ter à casa de Ulisses. Parece que vem dele mesmo a luz das tochas. Da careca, é claro, pois ele não tem cabelo. Depois Eurímaco dirigiu-se a Ulisses, saqueador de cidades, estrangeiros, quereria ser meu empregado se te contratasse, para a minha propriedade longínqua, tens jeira segurada, para apanhares as pedras do muro e plantares altas árvores. Dar-te-ia de comer o ano inteiro e roupas para vestires, assim como sandálias para tu calçares nos pés. Mas como só aprendeste a ser malandro, não quererás cansar-te com trabalho, preferes andar a pedir pela terra para que assim possas alimentar essa barriga insaciável. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses. Eurímaco, quem me dera que tu e eu pudéssemos competir na primavera, quando chegam os dias compridos num descampado cheio de erva. Eu teria na mão uma foice recurva e tu outra igual, e que houvesse muita erva para nos pormos à prova, em jejum até chegar à escuridão da noite, ou então que houvesse bois para conduzir, os melhores, fulvos e grandes, ambos bem alimentados de erva, da mesma idade, com igual força, que ainda não esmorecera. E que houvesse um campo de 4 hectares com solo fértil, então veria se sou ou não capaz de arar direito. Ou então que hoje o Crônida tirasse contra nós uma guerra e eu tivesse um escudo e 2 lanças e um capacete todo feito de bronze, bem ajustado às minhas têmporas, então me verias a pelejar na linha de frente e não te porias com discursos para me humilhares por causa da minha barriga. Mas és um homem violento, de disposição cruel, porventura julgas-te alguém de muito importante, porque convives com meia dúzia de homens sem grande valor. Mas se Ulisses regressasse à sua terra-pátria, rapidamente, essas portas, apesar de tão amplas, revelar-se-iam demasiado estreitas, quando para fora delas te lançasses em fuga. Assim falou e muito se enfureceu Eurímaco no coração. Fitou Ulisses com a expressão carregada e dirigiu-lhe palavras aladas. Miserável, levas um castigo não tarda, pões-te aqui com palavreado, falando com descaramento à frente de tantos homens, sem medo no coração. Deves estar bêbado, ou será que é sempre assim e por isso dizes essas palermices? Enlouquecestes por
ter derrotado Iro, aquele vagabundo? Assim dizendo, agarrou num banco, mas Ulisses sentou-se junto aos joelhos de Anfítomo de Duliquio, com receio de Eurímaco, que acabou por acertar no serviçal, no braço direito. O jarro caiu no chão com grande estrondo, o serviçal gritou de dor e caiu por terra de costas. Levantou-se um alarido entre os pretendentes na sala cheia de sombras, e assim diziam uns para os outros: prouvera que o estrangeiro tivesse morrido nas suas errâncias antes de chegar aqui, assim nunca teria trazido essa confusão. Mas agora ocupamo-nos com rixas por causa de mendigos, não há prazer no festim, pois prevalece o que há de pior. Entre eles falou então a força sagrada de Telêmaco: 3 variados, estais loucos e já não sois capazes de esconder o que comestes e bebestes. De certo é um Deus que vos espiaça, mas agora que já vos banqueteastes, ide para vossas casas para repousares quando quiseres, pois não ponho ninguém para fora. Assim falou, e todos os outros morderam os beiços e olharam admirados para Telêmaco pela audácia com que falara. Falou-lhes então, tomando a palavra, Anfínomo, o glorioso filho de Niso, filho do soberano Arécias. Amigos, em resposta ao que é dito, com justiça não ao homem que deva irar, para logo retorquir com termos injuriosos. Não agredais mais o estrangeiro, nem nenhum dos servos que se encontram no palácio do divino Ulisses. Que o serviçal verta vinho nas taças, para que ofereçamos libações. Depois vá cada um para sua casa repousar. Quanto ao estrangeiro, deixemo-lo aqui na casa de Ulisses, será Telêmaco a tomar conta dele, foi para a casa dele que veio. Assim falou, e a todos agradaram as suas palavras. Foi Múlio, o arauto de Duliquio, que para eles misturou o vinho, era escudeiro de Anfínomo. Serviu o vinho a todos, e aos deuses bem-aventurados ofereceram libações, beberam o vinho doce como mel, e depois de terem feito libações e bebido tanto quanto lhes pediu o coração, foi cada um para sua casa descansar. Final do 18º canto, retorno assim que possível com o 19º.